Hoje faz 3 anos que a operação especial da Rússia na Ucrânia, ou seja, completam 3 anos a guerra entre Rússia e Ucrânia na escala descomunal que estamos assistindo desde 24 de fevereiro de 2022. No caso, hoje, nós tivemos uma reunião em Kiev e na capital ucraniana, diversos países da Europa de diferentes regiões endossaram eventualmente o seu apoio para a Ucrânia, conforme nós podemos aqui observar nesta fotografia. Nós tivemos que neste evento há lideranças tanto da Europa, bem como também da própria América do Norte, é o caso do Canadá. Os Estados Unidos não está presente com a representação do governo dos Estados Unidos, Donald Trump, porque Trump está na Casa Branca e recebeu Macron. Macron que foi para os Estados Unidos a fim de conversar com Donald Trump com o objetivo de dissuadir o governo dos Estados Unidos de se aproximar eventualmente da Rússia, conforme nós estamos observando. Na sequência, nós teremos que o governo do Reino Unido, o Keir Starmer, também irá se encontrar com o Donald Trump a fim de discutir a posição dos Estados Unidos diante da guerra e do eventual apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia. Em outras palavras, nós temos debates e discussões diplomáticas que ocorrem em dois planos. Em um deles, nós temos os países da Europa, em especial a União Europeia, evidenciando ali um apoio bem significativo em relação à Ucrânia. De outro lado, nós temos os Estados Unidos, que hoje, inclusive, votou contra a resolução da ONU, dizendo que a Rússia é um país agressor. Só para a gente ter uma ideia do quanto há uma divisão dos dois lados do Atlântico, conforme nós já comentamos aqui em outro momento. Aliás, hoje é dia 24 de fevereiro de 2025. Há 3 anos nós temos essa guerra de grande escala entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, antes de avançar, eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva no canal e divulgue o nosso conteúdo das pessoas que acompanham a questão da geopolítica, gostam de geopolítica. Vamos aqui, então, um tema importante ainda no fronte de guerra, a Ucrânia ataca Ryazan. Ryazan é uma região no interior do território russo e esta região foi atacada com drone da Ucrânia. O objetivo ucraniano com este ataque é, sem dúvidas, atingir a infraestrutura na região de Ryazan e, no caso ali, o objetivo ucraniano é destruir a capacidade russa de refino e produção de petróleo, por exemplo. Tá? Então, no fronte de guerra, nós temos a Rússia, inclusive, só para a gente já adiantar, lançando 183 drones contra a Ucrânia. A Ucrânia bateu ali em torno de 135 drones, se eu não me engano, tem a imagem na sequência para que nós observamos. Então, apesar das reuniões diplomáticas e tudo mais, nós temos a guerra comendo solta, conforme nós podemos constatar no fronte de guerra, tá certo? E, claro, a Rússia buscando avançar em vilarejos no território ali, em especial no Donetsk, na região de Donetsk, conforme nós podemos observar, tudo bem? E, no caso, 3 anos de guerra completos, conforme podemos observar, um encontro de apoio eventualmente à Ucrânia com lideranças de diferentes países da Europa, conforme nós podemos observar aqui, e além disso o próprio, não é o primeiro-ministro do Canadá que renunciou e vai tarde, também, nós falamos já sobre isso aqui, mas não é o ponto, esteve presente na reunião, bem como também os presidentes da União Europeia, o Costa e também a Ursula von der Leyen. Tá? E o Zelensky comenta a respeito aí, portanto, dos 3 anos de guerra. Em 24 de fevereiro de 2025, 3 anos após o início da operação militar especial de 3 dias de Putin, então o Zelensky está fazendo um comentário um tanto irônico e jocoso aqui, né? A Ucrânia está viva, lutando, e nosso país tem mais amigos no mundo do que nunca. Fica uma pergunta aqui: o que o Zelensky afirma é verdade? Na sequência, a gente vai observar o seguinte: o modo como os países da ONU votaram em relação à Rússia, de que a Rússia era um país agressor, mudou quando nós olhamos agora a votação que houve hoje, que tem como objetivo a ONU condenar eventualmente a Rússia e a tentativa russa de anexação dos territórios da Ucrânia. Mas o Zelensky diz que, no atual cenário, a Ucrânia está viva, lutando, e o seu país tem mais amigos do que nunca. Bem, o nosso respeito a homens e mulheres ucranianos, aos povos e aos líderes que vieram hoje a Kiev para a cimeira de apoio à Ucrânia, para nos apoiar e expressar a sua solidariedade com a Ucrânia.
Vejam só os países presentes, ó. Os presidentes da Finlândia, Letônia, Lituânia, o presidente do Conselho Europeu e o presidente da Comissão Europeia, não é o caso aí do Antônio Costa e também da Ursula von der Leyen, os primeiros ministros do Canadá, da Dinamarca, da Estônia, da Islândia, da Noruega, da Espanha, da Suécia, o secretário-geral da OSCE, né, a Organização para a Cooperação e Defesa da Europa, o ministro dos Assuntos Europeus da França. Isso porque o Macron foi para os Estados Unidos. Então, talvez o Macron teria ido para a Ucrânia caso não fosse para Washington encontrar com o Trump, enfim. Mais dezenas de amigos online, líderes do G7, líderes representantes de países europeus e da OTAN, instituições internacionais, tá? Então, toda essa galera, a gente viu naquela foto ali, está hoje na Ucrânia, tudo bem? A fim de reiterar o eventual apoio para a Ucrânia, conforme nós estamos aqui observando. Este é um desdobramento, mais um, não é? A fim de demonstrar força e união por parte dos países europeus diante da aproximação dos Estados Unidos sobre o Trump com o Putin, tudo bem? E claro, é um evento marcante por conta do aniversário aí da guerra, 3 anos, conforme observamos aqui. Obrigado a todos pelo apoio e obrigado pelo fato de em 3 anos não termos perdido a unidade. Não perdemos a verdade e não traímos o nosso objetivo, uma paz fiável, não é, e duradoura para a Ucrânia, tá? Além disso, Zelensky teve encontro com lideranças do G7. Tudo bem? O G7 diz respeito, quando fundado em 1976, às mais importantes nações industrializadas do planeta, naquele contexto, os países mais desenvolvidos em termos de tecnologia industrial, no âmbito ali da terceira revolução industrial, cuja grande característica, conforme nós sabemos, quem estuda bastante a questão de humanidade, geografia, certo? A eletrônica. O Japão se destacava bastante naquele momento com o desenvolvimento da eletrônica e havia muita discussão de que o PIB e a riqueza e importância norte-americana ultrapassaria, aliás, japonesa ultrapassaria dos Estados Unidos, não é? Entretanto, mudou o cenário da questão econômica no Japão na década de 90. E no contexto dos anos 90 e 2000, houve aí a chamada quarta revolução industrial, em especial baseada na inteligência artificial, tá certo? Internet das coisas e coisa do gênero, fez com que o Japão, de certa maneira, não se destacasse tanto nesse ramo, tá certo? Da chamada quarta revolução industrial, diferentemente dos Estados Unidos, que ainda mantém uma certa dianteira no quesito tecnologia, conforme nós sabemos. Bom, de qualquer maneira, o G7 é uma instituição criada no momento em que a China não era a grande potência industrial, tá certo? Que é hoje. E nem a Índia era a potência econômica que é em alguns setores da tecnologia, por exemplo. Era um mundo muito mais euroatlântico mesmo, não é? O Atlântico Norte, enfim. De qualquer maneira, o G7... tá? Bom, essa reflexão aqui, esse comentário sobre o G7, porque existem muitas críticas em relação ao G7 por parte do que se chama de sul global e todo um debate a respeito da importância que o BRICS tem assumido no cenário internacional, tá certo? Que eventualmente o BRICS teria uma relevância até superior em termos econômicos, em termos de PIB, em relação ao G7. Tá? Briga geopolítica. Vamos aqui, ó. Já é uma reunião tradicional dos líderes do G7, é o Zelensky falando, com a participação da Ucrânia em um sinal muito importante de apoio ao nosso Estado e ao nosso povo. Reunião produtiva, palavras importantes de princípios da maioria dos parceiros. Contamos muito com a unidade do mundo. Europa, América, todas as partes do mundo e povos que se esforçam para viver em paz e com base em regras previsíveis, com base no direito internacional. Tá? Então ele agradece aí e fala mais uma vez da união, tá certo? Entre a Ucrânia, a Europa, a América, eventualmente no que se refere ao esforço de viver em paz, tudo bem? Destacando aí a questão da paz. Tá? Na sequência ele vai falar a respeito da paz que seja com garantias de segurança, tudo bem? Para, eventualmente, por fim, a agressão da Rússia. Tá? Então, Zelensky diz também coisas do gênero. Na sequência ainda, o apoio da União Europeia. Nós temos aqui uma foto das lideranças da União Europeia com as lideranças da Ucrânia, onde a União Europeia impôs ali mais sanções contra a Rússia,
tá? Em relação a bancos da Rússia, bem como também a chamada frota, né, fantasma, que são os navios russos que estão na ilegalidade, digamos, para as questões do comércio internacional, tá certo? Por conta das sanções contra a Rússia, enfim, tá? Que transportam petróleo da Rússia, a frota fantasma. Mesmo com as sanções contra a Rússia, a verdade é que muita gente compra petróleo. E aí esses navios que transportam tal petróleo são compreendidos como navios fantasmas. Então, a União Europeia faz uma série de sanções contra a Rússia mais uma vez. Olha só. E aí o Zelensky trata o seguinte, um bom encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa. Discutiram o desenvolvimento da indústria da defesa da Ucrânia, especialmente investimento no aumento da nossa capacidade ucraniana de longo alcance. Isto porque a questão do longo alcance. Quando nós observamos os ataques que a Ucrânia faz nas regiões seja em Briansk ou mesmo em Tula, que é um pouco mais longe até, não é? Seja no território de Rostov ou mesmo em Volgogrado, que é um pouquinho mais longe também, não é? A Ucrânia tem uma capacidade de ataque com drones contra a Rússia num alcance bem pequeno, tudo bem? Diante do tamanho da Rússia, claro, né? Agora, eventualmente a Ucrânia tem maior capacidade de ataque de longo alcance contra a Rússia, tá? É o que poderia mudar os rumos da guerra para a Ucrânia, tudo bem? Pelo menos a Ucrânia trabalha nesse sentido, e esse encontro, conforme o Zelensky comenta, vem nesse sentido. Ó. Temos um entendimento comum de que a consecução de uma paz justa e duradoura para a Ucrânia e de garantia de segurança exige a unidade da Europa. E nós e os nossos parceiros devemos permanecer prontos para defender a Ucrânia pela força. Tá? Então Zelensky fala em paz, mas é a questão da paz pela força, que é o seguinte, só se consegue ter uma paz duradoura se você tiver condições de defesa. Se você dispuser de artefatos militares para se defender, você certamente terá paz. Do contrário, não, tá certo? Porque a guerra continua e a Rússia não quer o fim, não é o seu fim justo. O justo aqui, tudo bem? No caso, a Ucrânia não quer perder seus territórios, nós já falamos disso. Obrigado pela adoção do 16º pacote de sanções da União Europeia contra a logística, os bancos, a indústria militar e a propaganda russas, bem como a proibição do armazenamento de produtos petrolíferos russos. As sanções deveriam atingir tudo que financia os russos, tudo bem? Então ele critica os russos, aqui vocês podem ler, tá? Que estou destacando na cor vermelha, uma setinha, tudo bem? Separadamente discutiram os progressos no processo de negociações sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Então, a Ucrânia ser país membro da União Europeia, isso se dará lá em 2030, pelo menos é uma data aí, não é estimada, vamos acompanhar se isso vai mudar, certo? Espero que a abertura do primeiro cluster básico o mais rápido possível, né? E aí ele agradece por estarem lá na Ucrânia hoje, tudo bem? Então a gente tem diversos encontros diplomáticos do governo da Ucrânia com países da Europa e também com com a União Europeia, tudo bem? Além do mais, os 8 países do Mar Báltico estiveram presentes na Ucrânia e o Zelensky comenta também sobre, é o caso ali da Estônia, Letônia e Lituânia, que são países bálticos, muitas vezes nós nos referimos apenas a estes 3 países como países bálticos, não é? Porém, o Mar Báltico banha ainda outros territórios no norte da Europa, tá? Como é o caso da própria Finlândia, ou mesmo ainda da Suécia, só para dar um exemplo, a própria Dinamarca, certo? É outro país que também é banhado pelo Mar Báltico, tudo bem? A Noruega, a Dinamarca, tá certo? A Finlândia, a Suécia, tudo bem? São países também banhados pelo Mar Báltico e por isso, portanto, esses países todos estão presentes ali na Ucrânia hoje a fim de endossar o seu eventual apoio para a Ucrânia. O Zelensky fez ali esses discursos agradecendo, tá? Tudo bem? Voltando aqui no nosso slide, a gente tem aqui, ó, Estados Unidos, no caso, a questão dos Estados Unidos votam na ONU que a Rússia não seria agressora. Olha que coisa complicada que nós estamos assistindo. Então a ONU vota ali, conforme nós vamos observar, a respeito da paz na Ucrânia, tudo bem? Tratando a Rússia como sendo agressora. Houve uma votação assim em 2022, 23, 24,
Tudo bem? O que nós estamos observando ao longo dessas votações é de que mais países votam contra, tá certo, as resoluções da ONU ou, certo, mais países se abstêm. Quando nós olhamos aqui a votação lá em 2022, nós tivemos apenas 35 abstenções. Tudo bem? Se vocês observarem em 2023 e 2024, a gente vê que aumenta os países que se abstêm em votar contra a Rússia, no que se refere à agressão russa contra a Ucrânia. Tudo bem? Por isso que no começo do vídeo eu comentei com vocês sobre o comentário do Zelensky, porque o Zelensky disse que, né, pessoal, e constatar esse fato não é defender a Rússia ou a Ucrânia, não se trata disso, né? É o dado, como os países da ONU estão votando, né? Vejam só, a gente tem, em 2022, 35 países se abstiveram na votação em condenação à Rússia, tá? Tudo bem? Agora, 5 foram contra a Rússia, votaram contra a resolução no caso. É o caso de Belarus, a Coreia do Norte, Nicarágua, a Síria, tá? E a própria Rússia. Quando olhamos agora em 2025, nós temos que 18 países votaram contra. Olha que coisa. Votaram contra a condenação da Rússia. Tá? Então, os países se mantiveram. Ó, Bahrein, Coreia... Tá certo? Olha que importante. Bahrein, Coreia, o território da própria Rússia, tudo bem? E a Síria, como que a Síria voltou, né? A República da Síria, tudo bem? Já já a gente pode achar aí a Síria como votou, porque naquele contexto a Síria havia eventualmente condenado a Rússia lá em 2022, tá? Agora, aqui, né, nós temos a Síria já não condenando a Rússia, tá certo? Ela se absteve. Tudo bem? A Síria se absteve. Por quê? A questão política síria mudou. A gente viu a queda do Bashar al-Assad, por exemplo, então mudou bastante a projeção política da Síria. Tá? Tanto é que o governo da Ucrânia prometeu ajuda em grãos, em toneladas de grãos para a Síria, por exemplo. Aqui, ó, né? Deixa eu achar aqui, ó. A Síria se absteve. Tá? Certo? Não votou contra. Agora, quem vota contra a resolução da ONU? Vejam vocês, quem mudou, né, de lado? Burkina Faso, Burundi, tá certo? Vale a pena pensarmos nesses países, tá? Assim como a Eritreia, e destaque-se também o país da própria Hungria, tudo bem? E um outro país que eu quero que nós observemos ainda é a posição do Níger, tá? Então, o Níger, que é um país onde nós tivemos manifestações e protestos, assim como em Burkina Faso, por exemplo, tá? Nestes países houve a queda dos governos entre 2022 e agora, 25, e nesses países a queda dos governos resultou na ascensão de governos pró-Rússia, com uma participação importante do grupo Wagner. Tá? Então o contexto geopolítico da África mudou um pouco no que se refere à influência que a Rússia tem nesta região. Tanto é que nas manifestações ali no Níger nós vimos a população fazendo protestos e aquela coisa toda, e no meio dos protestos a população estava hasteando a bandeira da Rússia, inclusive tiraram a bandeira da França e colocaram a bandeira da Rússia, conforme nós observamos. Aqui destaco ainda um outro país, o Gabão. Houve também protestos, manifestações do Gabão, tá certo? O Gabão lá em 2022 condenou, tá certo, a Rússia. Votou a favor de condenar a Rússia. Aqui em 2025 o Gabão, tá certo, vota favorável. Aliás, se absteve, né? Se absteve, nem condenou e nem votou favorável à Rússia, tudo bem? Então a gente vê uma mudança no tabuleiro geopolítico, tá certo? No que se refere às condenações que são feitas contra a Rússia no âmbito da ONU. E o mais notável, que todo mundo está falando, não é o mais óbvio, o mais evidente, é os Estados Unidos. Mas aqui a gente vê mais, não é aprofundada a questão da geopolítica. Nós vemos aí os Estados Unidos votando contra a resolução da ONU que condena a Rússia, certamente deixando o mundo atônito, não é? Porque o governo Trump, a gente tem visto aí o Trump agindo de maneira diferente do que o Biden agiu, tá? Na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. E vale destacar que também Israel, né, votou contrário à condenação da Rússia. Olha só, Israel não quer condenar a Rússia não, agora em 2025, certo? Será que é por causa do apoio que os Estados Unidos têm junto a Israel e tal, né?
enfim. Então vamos continuar acompanhando a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Chegamos ao 3º ano completo de guerra, tudo bem? Nós tivemos um encontro entre Macron e o Trump. Por enquanto, as informações do que eles discutiram não saíram. Vamos acompanhar. Amanhã, certamente, nós teremos temas para tratar deste encontro específico. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Vamos acompanhar, torcer para que haja paz. Tudo bem? No mais é isso. Bons estudos, respeito à geografia. Até mais. Tchau, pessoal.